Estudar as palavras semanticamente é estudar seus significados, suas interpretações. As relações semânticas classificam-se em sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia. Sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado, por exemplo, alfabeto e abecedário. Muitas vezes, não é indiferente usar um sinônimo pelo outro. Irmanados pelo sentido comum, os sinônimos diferenciam-se uns dos outros por matizes de significação e certas propriedades que o escritor não pode desconhecer. A contribuição grego-latina é responsável pela existência em nossa língua de numerosos pares de sinônimo. Temos adversário e antagonista, transformação e metamorfose, entre outros. Entre dois ou mais sinônimos, há sempre um que se impõe, por ser mais expressivo ou pitoresco. Podemos citar cessação, que tem como sinônimos suspensão e interrupção. E também podemos citar mistificar, que significa enganar ou iludir. Antônimos são palavras de significação oposta. Por exemplo, ordem e anarquia, soberba e humildade, louvar e censurar, mal e bem, entre outras. A antonímia pode originar-se de sentido oposto ou negativo, de um prefixo, ativo ou inativo, bem dizer, mal dizer, progredir, regredir, simpático e antipático. Citando mais alguns antônimos, temos atração e repulsa, irrelevante e importante, misturar e separar, modéstia e ostentação, obsoleto e novo. Homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, porém sentidos diferentes. O que mais impressiona nos homônimos é o seu aspecto gráfico e fonético, daí serem divididos em homônimos homógrafos, homônimos homófonos e homógrafos e homófonos simultaneamente, ou homônimos perfeitos. Homônimos homógrafos são iguais na escrita e diferentes no timbre ou na intensidade das vogais. Por exemplo, colher, do verbo, e colher, substantivo. Homônimos homófonos são iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Por exemplo, ascender, de atear, e ascender, de subir. E os homônimos homógrafos e homófonos simultaneamente, ou homônimos perfeitos, são aqueles iguais na escrita e na pronúncia. Por exemplo, temos o adjetivo livre e também temos livre do verbo livrar. Parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia. Por exemplo, comprimento e cumprimento, degradar e degredar. Polissemia é a propriedade que algumas palavras têm de apresentar vários significados, mantendo inalterado o significante. Observe os exemplos. Fábio habitualmente anda de avião. O professor anda cansado. O sentido do verbo andar nas duas orações não é o mesmo, embora o vocábulo seja o mesmo. Na primeira frase, o verbo andar foi utilizado para indicar o modo de transporte do sujeito. Não tem relação nenhuma com a caminhada tradicional a pé. Na segunda frase, o verbo andar não é transitivo, mas sim relacional ou de ligação. Como todo verbo de ligação indica um estado do ser, o emprego do verbo nessa oração nos mostra um estado temporário do ser, ou seja, Fábio está cansado no momento. Pode ser que daqui a 1 hora ele já não esteja mais cansado.
Nessas frases, o verbo andar apresenta a propriedade semântica da polissemia porque apresenta vários significados. Na polissemia, o sentido das palavras depende do contexto, isto é, a soma de relações entre as palavras formada dentro daquele conteúdo. Por exemplo, em Fábio habitualmente anda de avião, as palavras habitualmente e de avião criam um contexto que altera o sentido do verbo andar. Compare com a frase Fábio sempre anda de muletas. O sentido do verbo andar é diferente, porque as palavras sempre e muletas criaram outro contexto. Vamos falar também sobre o hipônimo, que é um vocábulo que apresenta sentido específico em relação a outro de sentido mais geral. Como exemplo, laranja, que é hipônimo de fruta. E vamos falar também de hiperônimo, que é um vocábulo que apresenta sentido mais genérico em relação a outra. Por exemplo, flor é hiperônimo de rosa. Dessa forma, compreendemos que a hiperonímia é a relação que se estabelece entre itens da língua com base na menor especificidade do significado de um deles. Por exemplo, móvel é hiperônimo de sofá. Isso porque móvel é menos específico em relação a sofá e designa todo tipo de mobiliário, incluindo o sofá, um tipo específico de móvel. Em suma, hiperônimo é qualquer palavra que transmite a ideia de um todo. Ela funciona como uma matriz, a qual estão vinculadas as filiais. A hiponímia, por outro lado, designa a palavra que indica cada parte ou cada item de um todo. Sofá, por exemplo, é hipônimo de móvel.